Oi galerinha, sou o professor Bruno Amorim, estou de volta para a nossa segunda aula sobre o tema divisões. E ainda não vamos encerrar tudo hoje não. Bom, hoje, como eu tinha proposto para vocês, a gente vai resolver um pouco mais de exercícios ainda dentro do tema divisão exata. Nós ainda não vamos trabalhar sobre divisão inexata. Bom, antes de resolver as questões, eu preciso trabalhar com vocês o conceito de divisão e as duas relações que derivam da divisão. Bom, nós temos aqui que dividendo sobre divisor é igual ao quociente. Eu posso representar com essa barra aqui, que é de fração, que é divisão, e eu também posso representar assim, um Dzão o dividendo, esses dois pontinhos é divisão, então dividendo dividido pelo divisor, com um Dzinho minúsculo, é igual ao quociente. Olha que coisa interessante. Se eu pego do dividendo e divido pelo divisor, eu tenho o quociente. Mas, por outro lado, se eu pegar o dividendo e dividir por ele o quociente, eu vou ter o divisor. Então é importante que vocês saibam o seguinte, dividendo divide o divisor e dá o quociente. Mas se eu resolver agora pegar o dividendo e dividir pelo quociente, eu vou obter o divisor. E a relação fundamental, se dividendo dividido por divisor é igual ao quociente, qual a operação inversa? Divisor vezes quociente é igual ao dividendo. Então essas três relações aqui são fundamentais. As questões que vão ser propostas para vocês, nas provas de vocês, vai usar justamente alguma dessas três relações aqui. Principalmente essas duas aqui, que não são as relações diretas, são as relações derivadas do conceito de divisão. Primeira questão, o quociente, numa divisão exata, lógico, o quociente é 13 e o divisor é 21. E eu pergunto qual é o dividendo. Então eu tenho o divisor, tenho o quociente e quero saber quem é o dividendo. Qual a relação que eu vou usar? Eu vou escrever aqui rapidamente. Se eu pego o dividendo, divido pelo divisor, eu vou ter o meu quociente. Mas a relação que eu vou usar é justamente a inversa. O divisor vezes o quociente é igual ao dividendo. Quem é o divisor? 51. Quem é o quociente? 13. Se eu multiplicar, então, 51 por 13, eu vou ter o dividendo. Prestem atenção aqui, galera, junto comigo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Se eu fizer a soma agora aqui, 3, 6, 663. Então, uma questão tranquila. Eu dei o quociente, dei o divisor e quero saber quem é o dividendo. Basta usar essa relação. Dividendo vezes quociente, divisor vezes quociente igual a dividendo. Vamos agora para a segunda questão. Eu dou o dividendo, numa divisão exata, o dividendo é 3.302 e o quociente é 13. Eu quero saber quem é o divisor. Recordando, se eu tenho o dividendo e eu divido o dividendo pelo quociente, eu vou obter o meu divisor. Então, usando essa relação daqui, se eu pegar o meu dividendo, dividir o dividendo, não agora pelo divisor, mas dividir pelo quociente, eu vou obter o divisor. Essa relação é importante, pode estar na prova de vocês. Trazendo para cá, quem é o meu dividendo? 3.302. Eu vou dividir ele agora pelo quociente, que é 13. Vamos efetuar essa divisão. Pego 33 por 13 dá 3. Dá 2, perdão. 26. Faço a subtração aqui. 13 menos 6, 7. Vou agora abaixar o zero. 70. 70 por 13 dá 5. 5 vezes 13, 65. Fazendo a subtração, 5. Vou abaixar agora o 2. 52. 52 divididos por 13 dá 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Se eu subtrair aqui, resta 0. Então, se eu tenho dividendo, eu tenho o quociente, basta pegar o dividendo e dividir diretamente pelo quociente que eu vou ter o divisor. Resolvido. Vamos avançar. Agora um tipo de questão muito relevante. Eu vou montar um quadrinho para vocês aqui, mas é uma questão clássica.
que é o que acontece com o quociente quando eu altero o dividendo ou altero o divisor. Eu multiplico ou divido eles por uma certa quantidade. Eu vou tentar montar para vocês aqui. Então, na operação básica que a gente tem, dividendo dividido pelo divisor é igual ao quociente. O que acontece, e a questão vai trabalhar justamente em cima disso, se eu multiplicar o dividendo por um certo valor, ou dividir o dividendo por um certo valor, e fizer a mesma coisa com o divisor. Vai ter efeito no quociente. Então, vou montar uma tabela aqui para facilitar a vocês. Nesse tipo de questão, a gente vai ter alguma coisa sendo feita no dividendo, alguma coisa sendo feita no divisor, e eu preciso saber qual a consequência que vai ter para o meu quociente. Então, vamos lá. Toda vez que eu tenho um dividendo e eu multiplicar o dividendo por um determinado valor, ou seja, aqui eu vou botar o símbolo, né? Multipliquei o dividendo por um certo valor. Poderia ser aqui, ó, multiplico o dividendo por 2. O que vai acontecer com o quociente? Se o meu dividendo dobrar, o meu quociente também dobra. Então, se eu multiplico o dividendo por qualquer valor A, o que vai acontecer com o meu quociente? O meu quociente também vai ficar multiplicado por A. Ou, se eu multiplico o dividendo por 2, o que acontece com o quociente? Fica multiplicado por 2. Agora, se eu multiplico o meu divisor por A, nota que se o divisor aumentar, o que vai acontecer com o quociente? Vai diminuir. Se eu vou repartir uma certa quantidade por mais pessoas, o resultado vai ser menor. Então, toda vez que eu multiplico o divisor por A, o meu quociente fica dividido por A. Então, isso é importante. Se eu multiplico o dividendo por um número, o quociente fica multiplicado por esse número. Já se eu multiplico o divisor por um número, o quociente fica dividido por esse número. Atenção também, que pode ser proposto para a gente o seguinte: se eu pego o meu dividendo e divido o dividendo, agora eu vou dividir o dividendo por A. Se eu diminuo o dividendo, o quociente vai diminuir. Então, se eu divido por A o dividendo, o quociente também vai ser dividido por A. Agora, se eu vou e divido, agora eu vou dividir o meu divisor por A. Se o divisor diminui, o quociente vai aumentar. Então, nesse caso aqui, se eu divido o divisor por A, o quociente fica multiplicado por A. Vou botar aqui a separação para não confundir. Então, isso é importante. Nota que qualquer questão pode trabalhar com ou multiplicação ou divisão do dividendo, ou multiplicação e divisão do divisor. E perguntar para vocês qual é a consequência no quociente. Repetindo aqui para vocês. Tudo que você fizer no dividendo acontece igual com o quociente. Se você multiplicar o dividendo por A, o quociente fica multiplicado por A. Se você dividir o dividendo por A, o quociente fica dividido por A. Com o divisor, acontece o oposto. Toda vez que você diminui o divisor, o quociente aumenta. Então, se eu multiplico o divisor por A, o quociente fica dividido por A. E se eu divido o divisor por A, o quociente, por sua vez, fica multiplicado por A. Então, isso serve para muitas questões. Vamos focar agora na questão em si. Na questão em si, ele diz que o dividendo vai ser multiplicado por 4. Ora, se o dividendo for multiplicado por A, o quociente também fica, né? Então, vamos lá. Eu vou ter uma multiplicação por 4 no meu quociente, porque eu multipliquei o dividendo por 4. E eu vou dividir o divisor por 2. Se eu divido o divisor, o que vai acontecer com o meu quociente? O meu quociente vai aumentar. Então, eu dividi por 2 o divisor, mas o meu efeito é multiplicar por 2 o quociente. Se eu multipliquei por 4 e depois multipliquei por 2, no total eu vou multiplicar por 8.
Então essa é uma questão bastante importante e que eu não tenho dúvida vai ser objeto de cobrança em prova para vocês. As duas primeiras questões são básicas, trabalham com a relação fundamental ou as derivadas. No caso aqui, eu ofereço o quociente divisor e peço dividendo. Ou seja, eu tenho os termos da divisão exata, eu dou dois termos e peço o terceiro termo. Isso aqui vocês conseguem entender com mais clareza. Agora, há esse outro tipo de questão, questão 3, que eu não disse para vocês quem é o dividendo, quem é o divisor, quem é o quociente. Nota que não há nenhuma informação aqui. Eu apenas digo, multipliquei ou dividi o dividendo por tanto. Multipliquei ou dividi o divisor por tanto. E quero saber o que vai acontecer com o quociente. Então aqui não tem por onde fugir, não. Ou você entende essa tabelinha, ou, se não entender por completo, pelo menos aplica ela, ou você não vai conseguir fazer a questão, porque não tem nenhum número direto. Apenas fala que multiplicou por uma quantidade, dividiu por outra e qual o efeito no quociente. Vamos avançar então. Próxima questão é uma questão que trabalha um pouquinho com algumas propriedades da multiplicação e divisão. Eu vou ser bastante breve aqui. Eu tenho no número 4 aqui, 9, esse pontinho quer dizer multiplicação, 9 vezes x igual a 54. Ora, quando eu tenho um dos fatores e eu tenho o resultado, que é 54, como é que eu posso obter o outro fator? Se 9 vezes x é igual a 54, eu consigo obter o x simplesmente fazendo a operação inversa da multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então basta eu pegar o 54, dividir por 9, que o resultado vai me dar o valor de x. Nesse caso, 54 dividido por 9 dá 6. Então, se eu tenho uma multiplicação e eu não conheço um dos fatores, basta pegar o resultado, que é o produto, e dividir por um desses fatores. No caso 9, que eu vou obter o outro fator. Vamos avançar aqui. De forma semelhante aqui, 132 vezes y vai dar igual a 1056. Como é que eu posso fazer isso? Repetição. Eu posso dizer então que o y vai ser igual a 1056 divididos por 132. Se a gente fizer essa conta, o resultado vai ser 8. 8 vezes 2 dá 16 e vai 1. 8 vezes 3, 15. Vamos lá. 8 vezes 2, 16 e vai 1. 8 vezes 3, 24, perdão. E vai 1, 25. Então vai ficar 2. 8 vezes 1, 8, 2, 10. Ok? Então, 1056 por 132 dá 8. Resolvido isso aqui. Então, essas duas questões são tranquilas, porque eu tenho um dos fatores e o produto. Então, basta pegar o produto e dividir pelo fator, que eu vou obter o fator que eu não conheço. Agora, vamos entrar para a divisão. 64 divididos por b é igual a 4. Se eu olhar essas duas questões aqui, elas são semelhantes aqui, ó. Nesse caso, eu tenho o dividendo, que é 64, e eu tenho o quociente, que é 4. Nessa questão de texto aqui, o dividendo era 3.302 e o quociente era 13. Aqui eu não tenho texto, mas está aqui, 64 divididos por b é igual a 4. Basta o quê? Se eu tenho o dividendo e tenho o quociente, basta eu pegar o dividendo e dividir pelo quociente que eu vou ter o divisor. Então basta aqui, acompanha comigo, para calcular o b, pegar o dividendo, que é 64, e dividir pelo quociente, que é 4, e o resultado vai ser igual a 16. Resolvido aqui, usando essa relação. Vamos avançar aqui. Z divididos por 86 é igual a 17. Nesse caso, eu tenho o quociente, aqui era 13, o quociente aqui é 17. Tenho o divisor aqui é 51, o divisor aqui é 86. Ora, eu tenho o divisor, tenho o quociente, usei o dividendo. Basta então usar essa relação aqui. Divisor vezes quociente igual ao dividendo. Vamos fazer? Então, quem vai ser o Z? O Z vai ser igual a 86 vezes 17. Fazendo a conta aqui em cima, 86 com 17, 7 vezes 6, 42 e vão 4, 7 vezes 8, 56 e 4, 60. 1 vezes 6, 6, 1 vezes 8, 8. Somando aqui, 2, 6, 14. 1462. O importante aqui, menos importante que a conta em si, é você entender o que está fazendo. Você quer descobrir o dividendo, você tem o divisor e o quociente, basta multiplicar um pelo outro, você vai ter o dividendo.
Nota então que até agora aqui nós usamos muito todas essas relações, para vocês ficarem craques, ficarem 100% no conteúdo. Vamos agora fazer dois probleminhas, que aí envolve um pouquinho de interpretação. Tenho certeza que vocês vão acompanhar comigo aqui. Nesse problema daqui, eu digo que eu tenho um caminhão com um total de 24.432 refrigerantes, em caixas que contém cada caixa 2 dúzias de garrafa. Aí tem uma pegadinha para vocês, 2 dúzias de garrafa. Ou seja, eu dou o total de refrigerantes, digo que esses refrigerantes são organizados por caixas e que cada caixa contém 24 refrigerantes. Por que 24? 2 dúzias são exatamente 2 vezes 12, 24. Ou seja, se cada caixa tem 24 refrigerantes, eu tenho total de refrigerantes, para obter um número de caixas, basta fazer o quê? Pegar 24.432 e dividir esse número por 24. Como nós vamos fazer isso? Pegamos aqui 24, para dividir por 24 dá 1. 1 vezes 24, 24, dá 0. Abaixo 4. 4 não divide 24, bota um 0. Abaixo o próximo. 43 por 24 dá 1. 1 vezes 24, 24. 13 menos 4, 9. Peguei um emprestado, 3 menos 2, 1, 19. E vou agora abaixar o 2. 192 por 24, 8. 8 vezes 4, 32, e vão 3. 8 vezes 2, 16, e 3, 19, que vai dar 0. Bom, ou seja, ao dividir 24.432 garrafas, eu quero organizar por caixas, e cada caixa tem 24 refrigerantes. Então, estou dividindo por 24, vou obter o total de caixas aqui, que são 1.018 caixas. Então, é uma questão em que você teve que aplicar a operação de divisão. E também teve que transformar 2 dúzias para 24, para obter o número 24, para poder, em cima disso, desenvolver o raciocínio. Próxima questão. É uma questão que envolve contagem de tempo. Em 8.640 minutos, quantas horas há? É a primeira pergunta. E quantos dias há? Ora, vocês têm que lembrar que em uma hora nós temos o quê? 60 minutos. Então, se cada uma hora tem 60 minutos, se eu quiser calcular um número de horas aqui, eu tenho que pegar 8.640 e dividir esse resultado por 60. Se eu fizer isso, eu vou ter um número de horas, porque cada hora tem 60 minutos. Então, eu pego 8.640 minutos no total e divido por 60, que eu vou ver quantos grupos de 60 cabe dentro de 8.640, ou seja, quantas horas. 86 por 60 dá 1, 1 vezes 60, 60. Se eu subtrair aqui, vai dar 26. Abaixo 4, 264. Por 60 dá 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Sobrou aqui agora 4, 2, 24. Com esse 0 aqui, 240. Por 60, 4. 4 vezes 60, 240. Se eu diminuir, vai dar 0. Ou seja, 8.640 divididos por 60 vai dar 144. Então, já cheguei aqui que eu tenho 144 horas. Uma parte da resposta já obtivemos. Agora, ele pergunta quantos dias. Então, eu vou fazer a próxima relação com vocês. Em um dia, eu tenho 24 horas. Então, agora eu vou pegar o total de horas, 144, e vou dividir por 24. Quando eu fizer isso, eu vou ver quantos dias cabem em 144 horas. Esse resultado daqui dá 6. 6 vezes 4, 24, e vão 2. 6 vezes 2, 12, 2, 14. Que dá 0. Ou seja, em 144 horas,
que nada mais é do que 8.640 minutos, nós temos exatamente 6 dias. Então, mais uma questão interessante em que a gente teve que usar o conceito da operação divisão. Vamos agora complementar aqui esse quadrinho com algumas sentenças que envolvem a questão aí da multiplicação, da divisão. E a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso, fazer algum comentário breve para que vocês dominem isso aí também. Bom, primeira observação aqui. 5 divididos por 0 é igual a 0? Nós vimos na videoaula anterior que qualquer número dividido por 0, essa operação dividir por 0, ela não é possível, tá? Então, eu não consigo dividir um número por nada. Então, esse resultado aqui é um resultado falso. Falso porque não existe divisão por 0. Nós não podemos dividir nada por 0. Bom, vamos para a próxima etapa aqui. Eu tenho 80 dividido, abre parênteses, por 2 mais 4. É possível eu transformar isso em 80 divididos por 2 mais 80 divididos por 4? Bom, a gente poderia tentar fazer as contas para ver que isso não dá, ou aplicar um conhecimento sobre a divisão que diz que não é possível aplicar a distributiva quando nós temos a soma ou a subtração à direita. É fácil de checar isso aqui, ó. 80 dividido, se eu somar 2 com 4, vai dar 6. A gente tem sempre que fazer as contas dos parênteses antes. Só que 80 não divide 6 exatamente. Vocês podem tentar fazer aí, vocês não vão conseguir encontrar a divisão de 80 por 6. Agora, 80 por 2 dá. Se eu fizer 80 por 2, vai dar 40. 80 por 4, se vocês fizerem, vai dar 20. Se eu somar 40 com 20, vai dar 60. Que não tem nenhuma relação com esse número aqui. Até porque 80 divididos por 6 não é uma divisão exata. Isso mostra o quê? Que essa afirmação aqui também é uma afirmação falsa. Então, eu não posso aplicar essa relação. Eu não posso aplicar a distributiva com uma soma que está à direita. Então, isso é importante para vocês poderem saber que isso não é permitido. Vamos agora para o item C. Será que 6 divididos por 2 é igual a 2 divididos por 6? Ora, 6 divididos por 2 dá 3. 2 divididos por 6 não dá nem a divisão exata, né? Porque o dividendo está menor do que o divisor. Vocês nem viram isso ainda, não é possível. Então, não vale a propriedade comutativa. Enquanto na multiplicação A vezes B é igual a B vezes A, na divisão isso não vale. A divididos por B não é igual a B divididos por A. Então não vale a propriedade comutativa. Então a afirmação também é falsa. Vamos avançar aqui. 24 divididos por 4, primeiro, e depois dividir o resultado por 6, é a mesma coisa que 24 divididos pelo resultado de 4 divididos por 6, ou seja, vale a propriedade associativa? Nós vamos ver que não vale. Simples checar aqui. 24 divididos por 4, se eu fizer essa conta aqui vai dar 6. Se eu pegar 6 e dividir por 6, o resultado vai dar 1. Ora, se formos olhar para cá, eu vou fazer primeiro o que está no parênteses, 4 divididos por 6. O dividendo é menor do que o divisor? Não dá um resultado exato, ou seja, não é possível, não vale essa propriedade. Então, atenção que a propriedade associativa não vale na divisão. Então, a afirmação também é falsa. 0 divididos por 5 é igual a 0? Sim. Qualquer número que nós dividimos 0 vai obter 0, a não ser que eu divida 0 por 0, que é um resultado indeterminado. Agora, 0 dividido por qualquer número que não seja 0 é 0. Então, essa afirmação aqui é uma afirmação verdadeira, a propriedade que nós vimos na aula passada. Vamos olhar agora para cá. 20 mais 36 divididos por 4 é igual a 20 divididos por 4 mais 36 divididos por 4. Essa distributiva, quando eu tenho os parênteses à esquerda, vale, e aqui a soma ou subtração, vale para divisão. Se eu fizesse a conta aqui com vocês, 20 mais 36 já dá 56. 56 divididos por 4 dá 14. Agora vamos para cá. Se eu fizer aqui a distributiva, né? 20 divididos por 4 mais
36 divididos por 4. 20 divididos por 4 dá 5. 36 divididos por 4 dá 9. 5 mais 9 vai dar 14. Então eu fiz as contas. Lógico que vocês com certeza poderiam fazer as contas também e achar uma igualdade, mas para dizer que, nesse caso, quando eu tenho os parênteses situados à esquerda, é possível aplicar a distributiva. Mas não foi possível aqui, ó. Então atenção com isso. Tá? Muita atenção. E finalmente, eu vou pegar um número e vou dividir por ele mesmo, considerando que ele não seja zero. Quando eu divido um número por ele mesmo, é uma unidade. Imagina que eu tenho 20 balas e eu quero dividir por 20 pessoas. Cada pessoa vai receber uma bala. Então, toda vez que eu divido um número por ele mesmo, o resultado é igual a 1. Com observação de que esse A tem que ser diferente de zero, porque 0 dividido por 0, como nós mostramos na aula anterior, é um resultado indeterminado. Então, essa afirmação daqui é uma afirmação verdadeira. Espero que vocês tenham compreendido. O objetivo dessa aula 2 foi apresentar a relação fundamental e as relações derivadas da divisão, trabalhar com probleminhas envolvendo quociente, divisor e dividendo, onde são dadas duas informações, eu quero a terceira. Analisamos também, isso é importantíssimo, isso é um diferencial para vocês, o efeito de nós mexermos no dividendo e no divisor para o quociente. Então nós podemos estudar isso aqui com mais detalhes. Importante para vocês ficarem craques nisso. O que acontece com o quociente quando nós mexemos com o dividendo e o divisor. Além disso, fizemos algumas questões para usar essas propriedades, para encontrar o valor desconhecido. Fizemos duas questões aqui, que havia necessidade de aplicar a operação da divisão. E recordamos algumas propriedades da nossa divisão, estabelecendo se são verdadeiras ou falsas algumas sentenças. Com isso, nós conseguimos ter uma maturidade maior para poder avançar para a terceira videoaula, que aí vai nos orientar, vamos trabalhar como podemos fazer operações envolvendo colchetes, parênteses, chaves, qual a ordem que nós devemos seguir quando nós temos multiplicações e divisões seguidas. Então são ferramentas que têm que ser trabalhadas e vão ser trabalhadas na próxima videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço a todos. Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês. Não deixem de marcar a ferramenta sininho, porque com a ferramenta sininho marcada, toda vez que eu postar uma nova videoaula de um conteúdo quente, de um conteúdo importante para você, você vai ser automaticamente avisado. Então você consegue se manter atualizado com todo o conteúdo que vai sendo dado nas escolas de vocês. Forte abraço a todos e repita comigo o nosso lema. Vamos tirar 10!